Você realizou uma cirurgia plástica e, ao se pesar depois da cirurgia, percebeu que está mais pesada do que no dia anterior à cirurgia. Será mesmo possível? Olá, meu nome é Marcelo Zardo, eu sou cirurgião plástico e esse é o canal que nós temos onde eu posso transmitir a você dicas e informações sobre cirurgia plástica num linguajar para pessoas que não obrigatoriamente pertencem ao meio médico. Eu quero que você realize uma cirurgia com mais segurança e qualidade. Então, imagine a situação, e isso é muito comum. O paciente no pós-operatório, por curiosidade, sobe na balança. Qual não é a sua surpresa ao perceber que está mais pesado do que no dia anterior? Normalmente eu desaconselho os meus pacientes a fazerem isso, mas só pelo fato de eu dizer que eles não devem, eles fazem por curiosidade e percebem algo que eu já aviso de antemão. Não se preocupe se você estiver mais pesada no pós-operatório do que antes da cirurgia. Mas por que isso acontece? Bom, antes de mais nada, nós precisamos definir um conceito. Engordar e ganhar peso não são a mesma coisa. Engordar significa acumular gordura. Quando você engorda, você ganha peso. Agora, ganhar peso não obrigatoriamente significa ganhar gordura. Eu vou usar um exemplo. Imagine uma pessoa saudável que gosta de acordar de manhã e tomar em jejum 1 litro d'água. Muito bem, imagine que essa pessoa levantou, subiu na balança e está pesando 58 quilogramas. Ela desce da balança, vai lá, toma seu 1 litro d'água, volta para a balança. É óbvio que ela está mais pesada. E em que quantidade? 1 quilograma. Ela vai estar pesando 59 quilogramas. Essa pessoa ganhou 1 quilo de gordura? Claro que não. Ela ganhou medidas? Não. Isso ficou depositado no seu trato gastrointestinal e vai ser absorvido e essa água vai ser utilizada em todo o metabolismo necessário e também vai ser eliminada, porque o corpo entra sempre em equilíbrio. Agora, vamos lá. Isso ocorre porque a água tem a densidade de 1. 1 litro pesa 1 quilo. Se nós nos lembrarmos um pouco lá do ensino médio, da física, nós vamos lembrar que os corpos, os materiais, têm densidades diferentes. A água é o padrão a qual todos os outros materiais são comparados. Então existem materiais que têm mais densidade do que a água, por exemplo, o ferro, e eles naturalmente quando jogados na água afundam. Então vamos lá, 1 litro de ferro, a proporção de 1 litro de ferro, obviamente pesa muito mais do que 1 quilograma. Isso vai ao fundo. E existem materiais que a densidade é menor do que a água, onde 1 litro pesa menos do que 1 quilograma. Imagine, por exemplo, 1 litro de espuma. Na proporção de 1 litro, o volume de 1 litro de espuma pesa muito pouco. Você joga na água e ele boia. E a gordura? A gordura tem uma densidade menor do que a água. Ou seja, 1 litro de gordura, e quando eu faço esse desenho com as mãos, eu imagino um volume de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, tem exatamente 1 litro de volume. Esse 1 litro pesa menos do que 1 quilo. Ou alguém de vocês, de uma forma mais prática, pode imaginar, por exemplo, uma caixinha de leite. Uma caixinha de leite tem o volume de 1 litro. Se nós enchermos de gordura, o peso só da gordura é menos do que 1 quilograma. Então vamos lá. A pessoa que bebe 1 litro d'água, de uma forma rápida, vai aumentar em peso 1 quilograma, mas não significa que ela colocou gordura no seu corpo na quantidade de 1 quilograma. Agora, a pessoa que engorda 1 quilograma, ou seja, que acumula gordura na proporção de 1 quilograma, ela ocupou inclusive um volume maior do que 1 litro, porque a densidade é menor do que a água. Então, o volume ocupado no seu corpo
que vai se depositar nos locais mais comuns, no abdômen, nos braços, né? Mas pode se depositar em qualquer parte do corpo, né? Esse 1 quilograma de gordura, sim, ocupa um espaço maior do que 1 litro. Então aqui nós temos que entender que quem engorda, o termo engordar é ganhar gordura. É diferente de ganhar peso. A gente pode ganhar peso por outras situações. Uma delas foi esse exemplo da água. Mas você quer ver alguém que ganha peso ao longo do tempo, assim como pode engordar? Algumas pessoas engordam, outros ganham peso sem ganhar gordura. Uma pessoa que está praticando a musculação está ganhando massa magra, está ganhando músculos. Os músculos pesam. Não obrigatoriamente essa pessoa está engordando, mas o peso dela na balança está aumentando à medida em que ela ganha massa muscular. Isso não significa que ela está engordando. Agora, claro, quem engorda também está ganhando peso na balança. Agora eu vou colocar uma situação que é muito comum no consultório para vocês imaginarem e entenderem o porquê que quem se pesa no pós-operatório está mais pesado do que antes da cirurgia. Uma cirurgia muito comum de a gente ter no consultório é a lipoaspiração. E muitas vezes o paciente vem para a lipoaspiração com aquela curiosidade de saber quanto que ele perdeu em peso. Porque todo mundo mede as suas, digamos assim, a forma mais comum de se comparar consigo mesmo, as pessoas utilizam a balança com relação à gordura. Mas uma das formas mais precisas de se acompanhar a gordura é através das medidas. Porque o peso altera ao longo do dia ou ao longo de uma semana, digamos assim, secundário a várias situações. A pessoa pode perder mais líquido, ganhar mais líquido, suar mais. Todas essas situações alteram o peso sem obrigatoriamente a pessoa estar perdendo gordura. Aquela pessoa que dá uma corrida e sua muito naquela corrida, ainda aproveita e coloca um casaco para que fique mais quente, para que sue mais, e ela, vamos lá, perdeu 500 ml de líquido através do suor naquela corrida. Aí ela chega em casa toda feliz, sobe na balança e está 500 gramas menos pesada, 500 gramas mais leve. Isso significa que ela emagreceu 500 gramas? Não. Na realidade, ela até vai queimar um pouco de gordura nessa corrida. Mas não vai ser 500 gramas. Esses 500 gramas é de líquido, ela vai ter que repor esse líquido. Então, isso é ilusório com relação à perda. A perda de gordura deve ser ou através do gasto energético e da queima da gordura ou através de um procedimento adequado, bem estudado, que retire essa gordura dali. Mas o peso em si, que ela se preocupou ali na corrida, foi uma ilusão, porque ela perdeu através de líquido. Então vamos lá, a forma correta de uma pessoa aferir a sua quantidade de gordura é muito mais pelas medidas ou pelas pregas cutâneas, em que a gente consegue calcular uma proporção de gordura no corpo, ou através de um sistema que chama bioimpedância, em que hoje nós temos aparelhos com bioimpedância muito mais apurada que sim medem a proporção percentual de gordura corporal. E é esse que muitas vezes o paciente deveria estar preocupado. Mas vamos voltar àquele exemplo da pessoa que fez lipoaspiração ou que veio para lipoaspiração e está curiosa com relação ao seu peso, que não deveria se preocupar com as medidas, até porque, abra-se um parênteses aqui, a lipoaspiração não deve ser utilizada para emagrecer pacientes, principalmente numa quantidade em que coloque em risco a vida desse paciente. Alguém que precisa perder 10 quilogramas por uma questão de saúde não deve retirar isso através de uma cirurgia plástica. Por quê? Porque é um peso que pode provar. Eu estou imaginando aqui um paciente que não seja alguém que teve uma superobesidade e que numa cirurgia plástica de reparação tenha que retirar uma quantidade tal que venha a pesar 10 quilos. Isso ocorre? Sim, ocorre. Principalmente com pacientes que já foram superobesos. Eu estou imaginando aqui um paciente numa obesidade grau 1, grau 2, relativamente leve,
em que precisa perder 10 quilogramas por uma questão de saúde, se fizer isso através de um procedimento cirúrgico ou até de um procedimento cosmético que muitas vezes se difunde por aí sem nenhuma segurança, o risco é muito alto. Então vamos lá, um paciente que precisa perder 10 quilogramas, ele tem que buscar alguma alternativa que seja mais salutar para essa perda. Seja o controle nutricional, comer adequadamente, seja o gasto através de atividade física, ou até a união dos dois, o que seria muito mais saudável. Muitas vezes com um tratamento e um acompanhamento endocrinológico para ver se tem algumas alterações endocrinológicas ou não. E alguns pacientes, como eu falei, de superobesos ou até pacientes que se encaixem num quadro de obesidade mórbida, obviamente com cirurgia bariátrica. Então vamos lá, quem precisa perder 10 quilogramas não é paciente para perder isso em cirurgia plástica rotineiramente, à exceção desses superobesos. Então, o que o paciente deve buscar numa lipoaspiração? Deve buscar um contorno corporal mais adequado. É aquele paciente que tem um pouquinho de gordura em que nos flancos está saliente para fora das calças, tem um pouquinho de gordura nas costas, embaixo dos braços ou até nos próprios braços, um pouquinho de gordura no culote, em que com a nossa cirurgia nós vamos desenhar novamente esse corpo. Muito bem, esse é o paciente adequado. Agora, como ele estava preocupado, lembra que eu comecei toda essa história, porque esse paciente estava curioso com relação à balança. E aí eu vou criar a situação. Eu fiz a cirurgia e retirei nessa cirurgia 3 litros desse paciente, 3 litros de gordura. E vamos imaginar que nesse paciente eu não usei nada de gordura para enxertar, para não confundir a cabeça de vocês, certo? Tirei 3 litros de gordura desse paciente. Nós já sabemos que esses 3 litros de gordura não pesam 3 quilogramas, pesam menos, ok? Eu vou aqui arredondar e dizer que esses 3 litros de gordura pesam 2,1 kg, arredondando. Muito bem. Agora, se vocês viram o meu vídeo em que eu falo sobre o intestino preso no pós-operatório de cirurgia plástica, vocês vão lembrar o que acontece no pós-operatório imediato de uma cirurgia plástica. Edema, inchaço. E lá eu explico exatamente o mecanismo de como isso acontece. Mas vamos lá. O paciente submeteu-se a uma cirurgia, retirou 3 litros de gordura, que pesam 2,1 kg, arredondando, e começa a acumular líquido, edema, inchaço. Esse edema é a base de água. Uma água diluída no corpo, na concentração do que a gente chama de um soro fisiológico, não é? Mas é água. 1 litro que ele acumula e pesa 1 quilograma. Então vamos lá. Eu tirei 3 litros de gordura, desenhou o corpo. Isso na balança diminuiu ele, em realidade, 2,1 kg. Só que no pós-operatório imediato, ele acumulou uma quantidade de líquido na forma de edema, uma quantidade aproximada de 5 litros d'água. Isso significa 5 quilos a mais no peso. Isso é gordura que ele acumulou? Não, é água. Agora vamos lá, vamos fazer um cálculo. 5 litros d'água menos os 5 quilogramas d'água menos os 2,1 kg que ele perdeu nos 3 litros de gordura, dá 2,9 kg. Eu estou fazendo um cálculo bem básico, né? Porque óbvio que entram aí outras questões em jogo, os eletrólitos, tudo isso modifica muito mais a questão do peso. Mas só para vocês entenderem, se ele acumulou 5 kg na forma da água e perdeu 2,1 kg de gordura, na balança ele está 2,9 kg mais pesado. Então esse paciente deve se preocupar porque ele aumentou o peso no pós-operatório? Claro que não. O organismo faz isso como um mecanismo de defesa. Assista o vídeo sobre o intestino preso e você vai entender. Ele faz isso como um mecanismo de defesa e vai utilizar essa água à medida de sua própria necessidade. Então não é algo que alguém precisa se preocupar, ninguém engordou 5 quilogramas. A pessoa simplesmente acumulou 5 litros sob uma forma de edema, que é necessário, o corpo precisa disso, e naturalmente ele vai eliminar essa água. Aliás,
pessoas que tomam medicação para eliminar esta água acumulada no pós-operatório estão muitas vezes colocando o corpo em desequilíbrio, porque o organismo é muito inteligente e se autorregula, e ele sabe utilizar esta água à medida em que necessita e vai eliminá-la. Vai chegar um momento em que todos esses 5 litros d'água vão estar eliminados do corpo e você vai sim estar pesando, se você não teve alterações por outras razões, aqueles 2,1 kg a menos. Isso também serve para a gente salientar um outro detalhe importante no pós-operatório. A questão alimentar, porque alguns pacientes se descontrolam no pós-operatório e, por estarem em casa, por estarem ansiosos, se alimentam inadequadamente. Se alimentam com alimentos pouco saudáveis. E aí, obviamente, corre o risco de eu ter conseguido retirar 3 litros de gordura e eles acumularem mais um em outros locais. Então, o cuidado no pós-operatório da alimentação é muito importante. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre alimentação. Esse vídeo vai ser bem legal. Aliás, se você está achando esses vídeos interessantes, se você acha que existe alguém que você conhece que possa se interessar por esses vídeos, por favor, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que você receba os novos vídeos ou até deixe sugestões de vídeos sobre assuntos de cirurgia plástica que você gostaria que eu esclarecesse para você. Com isso, a gente vai entender que eles são relevantes e vai continuar produzindo esses vídeos. Então vamos lá. Não precisa se preocupar com este ganho de peso no pós-operatório. O corpo naturalmente vai eliminar. Ok? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos pergunte. À medida do possível, a gente vai responder as suas dúvidas. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.